Olha, deixa eu ver, gente. A gente está no desafio aqui da entrada de compartilhar aqui. Olha, eu estou adicionando a Lume novamente. Vamos lá, tá aguardando. Aqui para mim aparece que tá tudo ok. Pronto, agora foi. Aí! Eu acho Que que era a minha ótimo! conexão aqui mesmo. Desculpa, viu, gente? Não tem problema nenhum. Tive que reiniciar o Acontece. modem. Ah, deixa eu É. agradecer a Letícia aqui. Ela estava dando dicas aqui. Olha, Olane, mas é assim, né? E o mundo digital é assim mesmo, né? A É. gente planeja, mas ele vai transferindo as informações. Mas aí, depois que eu reconectei aqui, eu falei dei um briefing para todo mundo novamente, falei como que da Lumen, né, do nosso propósito de conectar pessoas com deficiência, além Uhum. também de conectar as experiências através da rede de apoio. E que a Lumen é justamente essa rede de apoio, porque ela oferece equipamentos e também estava explicando sobre a oficina, né? Que é o que de vocês que o que está funcionando, porque tem essa importância para o público de vocês, né? Sim, Que sim, é ela esteja considerado esse funcionando. serviço essencial, né? Eu Super. E sempre aí, falo que muitas vezes os equipamentos são as pernas, né? Uma cadeira de rodas, são as exatamente. mãos, as órteses, e aí as pessoas não podem viver sem esses equipamentos essenciais na rotina. E aí por isso a Com gente está mantendo a certeza. oficina aberta. É. Não, excelente. Aí, gostaria muito que você se apresentasse e falasse da Lumen para o pessoal, para eles poderem conhecer, e a gente vai fazendo essa troca mesmo até chegar no momento que a gente está vivendo e como que vocês estão se adaptando aí, inovando para poder continuar atendendo o pessoal que o serviço de vocês é tão importante para todos eles. Bom, então já falei um pouquinho, né? Eu não sei se as pessoas pegaram, mas falei um pouquinho sobre como surgiu a Lumen, como foi essa história. E atualmente a Lumen trabalha mais focada na área de equipamentos para pessoas com deficiência em mobilidade, comunicação suplementar e alternativa, informática adaptada e atividades de vida diária. E aí nós contamos com uma equipe de terapeutas ocupacionais que realizam a avaliação e a prescrição desses equipamentos e também acompanham essas pessoas para adaptação, para o uso e para, ao longo do tempo, conseguirem, né, conseguirem o benefício que essas tecnologias podem oferecer, né, que são chamadas de tecnologias Sim. assistivas, você deve conhecer bem. E hoje em dia, graças a Deus, existe uma gama muito grande de equipamentos, de recursos no mercado. Uma andorinha só não faz voada, então, quanto Com mais, né, certeza. empresas e profissionais e a sociedade se engajar nessa possibilidade, nessa oferta, mais inclusão a gente vai ter, né? Com É aquela certeza. fala muito comum, que eu acho que todo mundo que é do ramo já ouviu, que para as pessoas, em geral, os equipamentos trazem conforto, facilidade, e para as pessoas com deficiência, muitas vezes os equipamentos trazem possibilidades, né? São os equipamentos que Exatamente. fazem tudo se tornar possível. E É, aí a gente está engajado nesse sentido de ofertar não só o equipamento, porque é muito comum, né? Todas as estatísticas, estudos falam que uma gama muito grande de recursos, em média, se eu não me engano, a última vez que eu dei uma revisada nisso, era 70% das compras que as pessoas fazem de equipamentos de tecnologia assistiva não são usados. A Nivânia chegou aí, gente. Oi, ah, Nivânia! Nivânia! Olha, eu espero que daqui a pouco a gente consiga colocar na live 3 pessoas, porque isso é muito importante. A primeira live que eu fui fazer, eu Sim, queria colocar 3, aí eu descobri que podiam só 2. eu Bem-vinda, assisti. Nivânia. E aí, 70% das pessoas que adquirem equipamentos não usam por falta de adaptação, por condições mesmo para se adaptar. E Aham. aí a gente oferece justamente esse diferencial, que é a gente acompanhar, né? E às vezes a pessoa é de outros estados, é do interior, então a gente estava até comentando que a gente já usa esse tipo de recurso online, né?
para orientar o profissional que está lá, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o fono, quem está lá junto no dia a dia com o cliente para poder fazer a adaptação e o acompanhamento no uso do equipamento, que é muito importante, não é só prescrever, é muito importante acompanhar, né? E aí E essa é a proposta da Lumen. uma pergunta só dentro disso, assim, quais são os clientes de vocês hoje? Qual é a pessoa com que tipo de deficiência que normalmente é o paciente mais recorrente da Lumen? É muito amplo, é muito amplo. Quando eu acho que a Lumen começou lá atrás, né? A Nivânia tinha também uma parceria com o Brincar na época, era sócia do Brincar também, tinha um foco muito talvez nas pessoas com paralisia cerebral. Mas hoje isso cresceu muito, cresceu muito. Então hoje a gente tem pessoas com doenças raras diversas, pessoas com acidente vascular cerebral, idosos com doenças degenerativas, ou mesmo, né, com envelhecimento mais avançado. A gente tem crianças, bebês, né, muitos bebês que nascem, hoje tem a questão da prematuridade extrema né, das sequelas que podem trazer. A gente tem pessoas com autismo, pessoas, enfim, é muito diverso, é muito diverso. E essa A pergunta maioria é com deficiência, com deficiência física, né, com alguma disfunção física ou cognitiva. Então a Nivânia está aqui falando, né, ela, idosos, distrofia muscular, autismo, enfim, é muito diversificado, cresceu muito como hoje as coisas são diagnosticadas, as pessoas são orientadas que existem recursos, então a gente recebe encaminhamento assim das mais diversas áreas, das escolas, das casas de repouso, né, das clínicas em geral, das escolas comuns, das empresas, enfim, vem de todos os lados. E é super interessante esse quesito, porque às vezes, quando as pessoas falam, às vezes me perguntam da Assessme também, e eu costumo falar, primeiro porque com esse nome é difícil eu limitar, né? Então eu falar, já é Assessme, então é para ser acessível e para poder servir a todos, né? E eu falo que de fato desde que a pessoa tem algum tipo de deficiência, e às vezes a deficiência é o que você falou. A doença rara, ela pode causar algum tipo de deficiência. Logo, ela vai precisar de um rol de apoio ali diferente do comum. Então, ela pode precisar da Lumen. A gente pensa, quando se fala às vezes do autismo, você poderia não pensar diretamente na Lumen. Aí na hora que você falou, eu já entendi que faz sentido sim e pensei em situações que fazem sentido. Então, como que é amplo, né? E é difícil a gente categorizar, porque de fato você tem que receber, né? Receber e se adaptar para atender. Então assim, hoje a gente não tem uma faixa etária, não tem essa questão do diagnóstico, não. Demanda e oferta. Então, o que a gente pode fazer, o que a gente pode ofertar para a demanda que o cliente traz, para a demanda que a família traz, né? O cuidador traz muitas vezes. Então, é isso que a gente faz. E é muito interessante a gente pensar, quando você fala nesse universo, né? Pensar inclusão e inovação. Então, assim, como que uma empresa que tem quase 30 anos inova? Inova justamente nesses pequenos quesitos, né? De se adaptar à demanda e ao contexto do momento. Então, se a gente for trazer para esse momento hoje do coronavírus, né? Eu tenho a percepção de que as demandas não cessam. Porque o cliente está em casa, ele estava na escola onde de repente tinha um laboratório de inclusão escolar, né? Um laboratório de recursos. E aí agora ele está em casa, está sendo tudo enviado para o ambiente escolar em casa, né? O homeschooling, como é conhecido. E aí, como que esse cliente, essa criança, esse adulto, né? Às vezes até um universitário, enfim, como que ele vai fazer para se adaptar a esse momento? Então as demandas, elas vão surgindo no contexto da história também, né? Então
elas vão mudando e eu acho muito importante quem trabalha com inclusão perceber que a inclusão ela é ativa, a inclusão é Sim. dinâmica, ela acontece em É. tempo real, né? E hoje mesmo, acho que foi hoje, eu estava discutindo com uma amiga sobre justamente sobre essa evolução, né? Porque a gente, há um mês atrás, a gente falava sobre, e falei isso com você ontem também, sobre Uhum, a telepresença, né? Que é uhum, para poder atender os pacientes através da telepresença. E que, né, não poderia há um mês atrás, e agora isso já mudou. Eu falei, é isso, na realidade tudo foi feito para se adaptar à condição humana, né? Tanto a legislação também. Então, só que às vezes as coisas acontecem tão rápido que ela. Só que aí vem um vírus infelizmente, tão poderoso quanto esse, que uhum. vai falar, olha, não tem jeito. E que bom que tem a tecnologia e que a gente pode utilizá-la. Então, vamos utilizar. E aí a gente vai se adaptando, mas a uma coisa que já era uma realidade, né? E que às vezes a gente não utilizava todo o potencial dela, né? E aí eu acho que essa adaptação e a inclusão é muito. E o papel das empresas que prestam serviço para esse universo, ele já é automaticamente muito. Ele é mais rápido. Porque é o que você falou, chegou a determinada demanda, aquilo às vezes não está desenhado para vocês, é Uhum. desconhecido, mas não tem problema, vocês vão atender. Eu estive, uma das vezes que eu estive lá na Lumen, com a Nivane, eu vi alguém chegando e conversando com ela rapidamente, e aí ela explicou, ela estava na oficina, e aí ela pegou e explicou e tal, e eu falei, olha pra você ver, era uma coisa assim, fora do comum, que ela teve que ir lá e explicar, e é isso, é esse processo de se adaptar para poder de fato incluir, né? Eu acho que é recorrente nesse universo, e talvez o coronavírus só tenha reforçado isso ainda mais, né? É interessante você estar falando esse assunto, porque há muito tempo os profissionais de diversas áreas da saúde já vêm solicitando a regulamentação da telesaúde no Brasil, ou telereabilitação, telemedicina, né? Tem vários nomes aí, Sim. teleatendimento, é, e realmente por questões éticas, por questões até mesmo de estudos, que são necessários estudos para que você garanta que o cliente, o paciente, ele vai receber, né, um serviço de qualidade, um serviço que assegure, que dê segurança para ele, é importante que a gente passe por degraus, né, passe por etapas. Então, as tecnologias de informação da comunicação estão aí há muito tempo. E alguns países, como sempre, andaram mais rápido que o Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Organização Norte-Americana de Terapia Ocupacional já tem toda uma câmara técnica montada, todo um trabalho científico estudado, levantamentos, feitos há muito tempo. Então, nos Estados Unidos, alguns estados já têm a aprovação do serviço de telesaúde. Agora, é lógico que assim como aconteceu no Brasil durante a pandemia do coronavírus, abriu para todo mundo, né? Foi emergencial, foi uma situação Aham. que até então os nossos conselhos, né, estão falando que é uma situação esporádica, né, é para o momento do coronavírus e depois é que vai ser Aham. avaliado. Muitos estudos provavelmente vão se seguir a partir desse momento. Com Mas certeza. Nos Estados Unidos, então, assim, tem profissionais que são, por exemplo, na área da terapia ocupacional, que são credenciados e que passam por formação, capacitação, cursos, para poder oferecer o serviço de teleatendimento, enfim, de telesaúde. E Aham. aí, esses estudos dos Estados Unidos falam que realmente é um serviço que ele oferece a qualidade, ele oferece a segurança e ele oferece o padrão que é necessário para os cuidados em saúde. Então, que dá certo, a gente sabe que dá. No Brasil, o que a Aham. gente precisa é ter um formato, ter uma legislação que faça com que isso seja estabelecido a longo prazo. Então, agora essa abertura foi em curtíssimo prazo, né? E Aham. abriu essa possibilidade de todo mundo testar, todo mundo está testando ao mesmo tempo. Nós lá na Com Lumen certeza. começamos a fazer
o teleatendimento. Nivânia acabou de falar aí que ela fez o primeiro online hoje na Lumen, foi um sucesso. Muito bem, que bom, parabéns, gente. Então, assim, a gente começou a fazer mesmo o teleatendimento e é uma experiência nova, é uma experiência inovadora e é uma experiência que garante essa necessidade da inclusão de tantos. Né? Se você for pensar que uma pessoa está num estágio, de repente, da vida dela, em que hoje se faz necessário um equipamento X, Y, Z para ela fazer uma atividade crucial da vida dela, como alimentação, por exemplo, isso não pode parar por causa do vírus, do coronavírus. Isso tem que continuar. E a gente tem que oferecer o recurso e a tecnologia. E agora, uma coisa que eu acho que é importante, que eu tenho visto muito vocês praticando e fazendo, é justamente tentar de todo. Eu vi o site, né? Vocês conseguiram colocar ele de uma forma que ficasse fácil para as pessoas acessarem e solicitar, às vezes, o que elas iriam na clínica para poder buscar e tentar facilitar esse caminho aí e a interação com vocês, né? Porque é um hábito a gente ir ao local, é um hábito, né? Uma coisa que, às vezes, fazia parte até do... como é até bom, vou sair porque vou aproveitar e vou, né, de maneira geral. Mas aí a gente também vai aprendendo outras coisas para poder direcionar esse tempo para outras ainda mais importantes naquele tempo ali, né? Então você diminui o tempo aqui para poder ganhar ali e já fez uma coisa que é fundamental, que é aquele equipamento que é o seu braço, que é a perna, que é a sua locomoção ali. Então, eu queria te ouvir um pouquinho também falando sobre essa adaptação aí de vocês nesse universo aí. Na verdade, assim, antes dessa história toda do coronavírus, tipo um mês antes, a gente entendeu que a gente precisava ir para uma linguagem mais nas redes sociais, uma introdução mais digital mesmo, né? E aí a gente já estava num processo de longo prazo, nem era médio prazo aí, de criação do site, e aí a gente começou com os vídeos, e aí veio de repente, né, o coronavírus no mês de março, e aí a gente entrou em toque de caixa, a equipe toda em home office, menos a equipe da oficina, e aí a gente conseguiu colocar o site no ar, já faz 2 semanas, estamos fazendo as melhorias aos poucos, então tenham paciência porque vão chegar novidades aí no site, né? Os cursos, por exemplo, a gente ainda não colocou lá na plataforma, porque até isso, né? Os cursos, a formação que a gente sempre ofereceu para diversos profissionais da área da saúde, em várias instituições, por exemplo, quando eu trabalhava na FEMIG, eu fiz um curso de tecnologia assistiva e comunicação alternativa de 30 horas com a Nivânia, que ela foi lá oferecer com a Lumen. Então, esses profissionais, eles continuam tendo a necessidade dos cursos, os cuidadores, os pais. Então, a gente está levando isso agora também para a plataforma online. E aí, todos esses recursos que a gente está oferecendo na plataforma online vão ter novidades. A gente está pensando em dar continuidade com outras novidades, então aguardem, né? A Lumen vai trazer também a curto, médio e longo prazo muitas novidades, porque é necessário mesmo essa migração não só da loja física, né? Mas de todos os recursos que a gente pode oferecer para a inclusão no meio online, no meio digital. Eu acho que quando a gente consegue trazer para esse meio, nosso alcance deixa de ser de uma loja física, né? A Lumen não está só ali naquele endereço da Rua Frecaneca 63. Não, ela está entrando na casa de todo mundo, ela tá em Minas Gerais, ela está no Brasil. E eu acho que é muito por aí que a gente tem que falar. Quando será oferecido o próximo curso? Perguntaram aqui. Pois é, a gente está agora correndo para oferecer online, porque a gente não sabe quando poderá ser o presencial de novo, né? Então, para o público, né, as consultorias, enfim, todo esse trabalho que a gente fazia presencial, a gente está transferindo para online agora, a curto prazo. A longo prazo, a gente não sabe o que a gente vai fazer, porque ninguém sabe do amanhã, né? Todo mundo está falando que o mundo vai ser diferente literalmente. Depois dessa pandemia, mas a gente não sabe. Exatamente. Obrigada, Vilma, pela pergunta.
E eu acho que é muito isso, né? E eu acho que os cursos, a consultoria e essa visão do online, que já está tão presente há tanto tempo, mas é porque eu acho que foi tão rápido que atropelou a gente. E a gente tá vivendo essa parada aí para poder perceber ele, né? Porque você coloca aí, sei lá, vamos colocar mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, o WhatsApp era né, era um bebezinho, né? A gente não tinha essa. Hoje ele já está nas nossas vidas, a gente não vive sem ele. O Instagram chegou também mais ou menos nesse mesmo tempo, o Facebook um pouco antes, mas com uma limitação muito muito maior, né? O Instagram veio com outras coisas, mas trouxe literalmente nesse. E eu vi hoje mesmo o Facebook que ele nunca tinha feito uma campanha para produzir nada e ele fez uma campanha para produzir as comunidades. Por quê? Porque ele entendeu a importância e a força. Porque a gente pega a internet, quando ela começou lá atrás, a gente vê que ela começou e ela era aquele negocinho do UOL, né? Que as pessoas conversavam, cada um num canto. Aí, de repente, você tem um ICQ, mas uma coisa que veio antes dele, e aí você conversa com quem você conhece. E depois, e aí agora, aí a gente teve o Orkut, e agora, de novo, a gente está tendo. E aí, quando você pega e vê consultoria, cursos online. Tô vendo a Arivane aqui. Pois é. E aí, justamente isso. Tá saindo do forno do site. Então aguardem. Exatamente. E é isso, porque a gente é tudo. Então, a gente tem uma história. A internet começou em 1990 e poucos aí, para esse desdobramento todo, né? É um tempo, mas é curto ao mesmo tempo para tantas coisas que a gente teve de vantagem. Então, eu acho que o curso de vocês, em tão pouco tempo, já está nessa evolução. Isso é fantástico, é muito legal. E tecnologia assistível, eu tô na fila, também quero fazer, viu? Que bom, que bom. É importante a gente pensar, assim, fazendo uma reflexão, né, sobre esse tema de inclusão e a gente viver esse mundo online, esse momento online de tanta informação. Eu acho que é importante a gente pensar o seguinte, incluir é incluir todos, não é incluir só as pessoas com deficiência. E quando a gente coloca esse tipo de informação de uma forma tão acessível e fácil para todos, a gente acaba educando toda uma sociedade, né? Então, a gente, na verdade, está tratando esses temas abertos, não só para a pessoa com deficiência, mas para todos. Então, todo mundo, pode ter alguém que passou por aqui curioso, viu que você estava aí, falou, Camila, conheço ela, deixa eu entrar. E entrou e ouviu uma coisa que ele nunca teria ouvido no meio comum que ele vive lá, que não tem, talvez, essa pegada da inclusão. Então, acho que também tem isso, né? A gente está abrindo para todo esse público que precisa, mas está abrindo para muito mais também. Está abrindo para a internet, está abrindo para todo mundo que está passando nessa porta, né? Exatamente. E eu acho que a gente ainda coloca, é como se é uma vitrine, é a vitrine global mesmo, né? Você não tem impedimento de nada. Você tá aqui, tá para todo mundo, né? Então é um aprendizado, eu acho que é uma curva de aprendizado o tempo todo, mas que você tá completamente aberto para todos, né? Não tem, é o que você falou, né? Não tá na rua X, número tal. Não, você tá ali, dá ponto lumen, chegou e aí o universo tá ali para você. Por isso mesmo que você tá do outro lado aí do mundo, eu tô aqui e a gente tá conectada. Senão a gente também não teria essa oportunidade, né? Então, é justamente essa virada, né? E é muito interessante também, assim, a gente conversou sobre isso ontem, na hora que a gente falou da live hoje, que antes a gente tinha muito desejo de todo esse engajamento na internet, de todo esse engajamento nas redes sociais e o site novo e tal. Mas a vida é tão corrida e tão atropelada, e a gente ia ali, né, a equipe toda junta lá na loja, tentando atender as demandas, e são muitas demandas que chegam por dia, uma correria para tentar, né, fazer todas as entregas, atender todas as urgências,
E tem uma pessoa falando que mora no interior de São Paulo, olha, Fernandópolis, tá vendo? Ricardo. Eu vou mandar um olá, Ricardo. Então a gente estava lá naquela correria do dia a dia e não dava tempo de fazer todos esses desejos se realizarem. Aí a gente teve essa parada, peraí, vamos olhar para dentro da empresa, vamos olhar para o que a gente está fazendo e vamos olhar qual que é a oportunidade agora, né? Então, É, mesmo nos momentos mais difíceis, nesses momentos em que a gente tem que parar, refletir, se reorganizar, aparecem novas possibilidades, aparecem novas oportunidades. E isso é inovação, né? Isso é inovação. é, Inovação é você ver a oportunidade e ter ideias e lançá-las, né? Transformá-las em ação. Então a é. gente está fazendo isso. E eu acho que todo mundo que está fazendo isso nesse momento está trazendo uma mudança, está sendo o agente transformador. Eu acredito muito nisso. Com certeza, não, eu também acredito e acho que é realmente o período de reflexão e de parada. Ai, ó, voltou. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? É porque eu não tô, eu não tô te vendo. Voltou a rodar aqui. Hum, Mas então você vai falando comigo só para ver se você tá me ouvindo. E a tô te gente, ouvindo. o que eu percebo é justamente isso, né? Que a gente para poder entender e recomeçar mesmo no novo fluxo. Então, eu acho que a Lumen tem feito isso com muito brilho, tá sendo assim super e visível, né? Porque a gente foi conversar e eu falei assim, nossa, tô acompanhando e até uma coisa que eu acho legal você contar pra gente também. Voltou. Agora Eu fiquei um pouquinho fora do ar. ficou Fiquei. uma coisa que Ah, eu acho legal, que a parceria de vocês com a Stefanini também, que eu acho que é legal, que é uma ação diretamente com o momento que a gente está vivendo, diretamente com o digital e que contribui muito para o momento. é, lá no site, como eu falei, tem várias novidades, a gente está lançando dia após dia, né? Essa semana, foi exatamente antes de ontem, a gente incluiu uma inteligência artificial chamada Sophie, para, em tempo real, ficar oferecendo dados e informações sobre a pandemia do coronavírus. Então, é uma forma que nós da Lumen também, né, entendemos que a gente pode prestar nesse momento um apoio a toda a comunidade com informações em tempo real, informações de uma base de dados confiável, que você pode entrar lá, digitar sua pergunta e a Sophie responde. Então, é a Lumen também nesse combate aí contra o coronavírus. Está todo mundo empenhado, a É gente está isso. também. A gente chegou a lançar também uma campanha junto aos nossos clientes. A nossa oficina não teria como fazer para todo mundo, né? Mas a gente ofereceu para os nossos clientes para a gente fazer máscara de tecido para eles, mas foi já há algumas semanas, mesmo antes da orientação do ministro, porque eu já estava de olho nas pesquisas que estavam vindo, né, do Japão, da China, e onde os maiores especialistas que já tinham trabalhado com coronavírus em tempos atrás, aquela pandemia que teve anterior da SARS, estavam orientando ao uso de toda a população da máscara. E aí a gente já tinha também oferecido para a gente fazer para a nossa comunidade até então, né, dos clientes da Lumen, porque muitos deles são pacientes de risco, pacientes que estão no grupo de risco, pessoas que têm Aham. questões respiratórias graves, usam equipamentos tipo ventilação mecânica em casa, e aí os cuidadores se alternam, enfim. Então a gente já tinha feito essa proposta, e aí se vocês também, né, quiserem doar material para a gente fazer máscara de pano, a gente está fazendo lá na oficina da Lumen. Então tá todo mundo Ai, engajado. que Acho que é a ótimo. solidariedade, todo mundo Legal. junto, É né, isso. tentando ajudar a combater a pandemia do coronavírus. E aí, nesse sentido, a gente trouxe até para a plataforma para tentar ampliar, né, essa parceria aí com a Stefanini, o grupo Stefanini, que tem esse equipamento, esse robozinho fantástico chamado Sophie.
Ah, que legal. Bem-vinda, Sophie, bem-vinda mesmo, porque de fato, muito, muito interessante, muito legal. Eu achei o máximo, adorei. Ai, obrigada. E como que está sendo a percepção de vocês, né, com relação aos clientes nesse momento? Como que eles estão se virando no online, né? Diante do Uhum. hábito anterior, como que está essa virada? É uma educação. É uma educação, né? Um processo educativo, na verdade. Aham. A gente está trabalhando o tempo todo, a gente ampliou mais essa comunicação via, né, WhatsApp, redes sociais, estamos pegando o telefone, ligando para os clientes e tentando esclarecer todo tipo de dúvida e mostrar para eles que a gente não parou, que a gente está aqui, está disponível e trazer eles mesmo para, igual você falou, né? Para esse mundo que não é o mundo da loja lá, da rua, Padrão. enfim. E é muito interessante que a Nivânia conta uma coisa que é muito engraçada, e é verdade. Às vezes, o cliente chegava lá na Lumen, e aí ele falava assim, sabe o que eu gosto de vir aqui? Porque eu tô tomando um cafezinho quentinho, tem um biscoitinho, vocês param, conversam, dão atenção. E aí, às vezes, o cliente ele vem do interior, ele vem de ambulância, de longe, que a prefeitura traz, cansado. Aí chega lá, né, faz esse momento de pausa, de tranquilidade, e eles sentem falta disso. E a gente também sente, mas é um momento que vai passar, gente, vai passar e a gente vai estar junto de novo daqui a pouco. E aí também tem a questão da equipe. A equipe também precisa de acolhimento, né? Então, por Claro. exemplo, a gente tem tentado às vezes eu estou trabalhando no computador, né, na minha casa, aí tá a colega lá no computador dela, na casa dela, e a gente, hoje, por exemplo, fiz uma reunião com a nossa colega do atendimento, e aí eu conversando com meus filhos, ela conversando com os filhos dela, e a gente trabalhando, e dá almoço, peraí que eu vou dar almoço, mas você fica aí, e a gente junto online. E reunindo, né, a equipe toda semana a gente faz uma reunião com todo mundo junto, aí a gente tira dúvidas, a gente vê as metas que foram cumpridas naquela semana, estabelece as metas para a próxima Isso. semana e fortalece o espírito de equipe, né? Dessa proximidade, para ninguém se sentir sozinho, que está trabalhando sozinho. É, Eu acho isso super importante. Então, esse acolhimento com os nossos clientes, mas também com a nossa equipe, porque essa é a é, nossa comunidade, né? com certeza, e porque a gente sente falta, né, do olhar, da proximidade, dessa energia, do poder estar perto mesmo, né, desse sentimento que a proximidade traz, né? Então é um hábito que é uma novidade, a gente vai exercendo, mas a Nivânia tá falando aí da oficina. Ah, isso, a oficina aberta, isso aí. A gente falou, Nivane, que a oficina está aberta. É. Foi uma das primeiras coisas que a gente falou e estamos reforçando agora de novo. Então, sintam-se à vontade para mandar os equipamentos que forem necessários, né? Não precisa ficar passando aperto em casa, não. Com certeza. E eu acho assim que de tudo o que a gente tira de aprendizado é justamente que o cliente pode se manter assistido, bem assistido de diversas Sim. formas e a gente inova na realidade para poder atendê-lo. Uhum. E que eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Eu lembro da correria da minha mãe quando eu era pequena, então eu acho que isso. E que nós somos mães, nós sabemos que quando é pro filho é diferente de quando é pra mim, porque quando é pra mim, eu como adulta, é mais. Eu deixo pra lá, eu me resolvo, mas quando a gente tá olhando para um filho, às vezes é muito diferente. E eu lembro da Uhum. correria da minha mãe, às vezes, pra poder achar um lugar, fazer o tutor, aí fazia o tutor, o danado do tutor não ficava certo. E aí tinha que voltar nesse lugar. E quando esse lugar é um lugar é, 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 acolhedor mesmo, esse lugar que te dá esse aconchego aí, né, do cafezinho, e eu sempre morei em Belo Horizonte, então isso é mais fácil, né? Então a minha visão ainda é muito simples, apesar de naquela época ser Uhum. tudo diferente, né? E tudo muito diferente. Hoje as coisas estão mais simples. Não fáceis, Uhum. mas mais simples. Então, eu acho que essa visão de que
A oficina tá lá, mesmo a gente está no processo de pandemia, e entende-se que ela é super importante. E eu vejo, na hora que você falou, eu lembrei de ter tido problema com o meu tutor, e lembrei de ir e estar indo com a minha mãe. Eu pensei, olha pra você ver, né? Então, isso são coisas que são recorrentes. Não mudou isso, porque se passaram 15 anos da minha vida sem utilizar o tutor, já tem bastante tempo, mas deve ter mais ou menos uns 18 anos que eu não utilizo o tutor. E nesse processo, mas eu lembro da gente ir recorrentemente. Então é importante, né? Tá lá no online, mas o que é essencial também tá lá no presencial para atendê-los, né? Sim, sim. E a gente está seguindo as orientações ao pé da risca das autoridades em saúde. Então, tem aí, né, as orientações do Ministério da Saúde, mas tem também as regulamentações, por exemplo, do CREFIT, que é o nosso conselho, né, de fisioterapia e terapia ocupacional, e também da Prefeitura de Belo Horizonte, que tem, né, um decreto, e aí a gente está tentando seguir ao máximo. E é essa questão também do eu me protejo e eu te protejo. Então, nesse momento, quanto menos contato, né, pessoal, melhor. Então, tem que levar a cadeira, tem que deixar na oficina, pode deixar, a equipe está orientada a fazer o procedimento correto de higienização e desinfecção após, né, para entregar, ou qualquer outro equipamento que seja, e a gente vai tentar fazer isso com toda a segurança para o cliente e para os nossos funcionários também. Eu acho que é importante, né, nesse momento, a gente Com certeza. pensar na segurança de todas as partes. Com Quanto certeza, menor sem a dúvida. circulação de pessoas, melhor, né? Com certeza, não, sem dúvida. E eu Todo acho mundo ficar em casa e ficar seguro. sem dúvida. E é isso, né? E o fluxo essencial funcionando e o que pode ficar em casa, fica em casa para poder proteger quem tem que trabalhar para poder manter a qualidade de vida de outras pessoas, né? Eu acho que é justamente esse o processo. Lani, eu quero, assim, já de antemão te agradecer muito por esse bate-papo, por essa troca, Muito bom. dizer que o intuito da Acesse-me é justamente isso, sabe? Eu tenho batido muito forte em todos, né, nesse processo de aceleração que a gente está vivendo, e às vezes para trazer as pessoas que não conhecem esse universo para dentro desse universo, sabe? Eu acho que a gente sempre pensou num nome que trouxesse todo mundo. E aí, quando veio o Acesse-me, foi justamente para isso, para que é para todo mundo, porque a gente está falando de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo com algum tipo de deficiência. Então, é muita gente. Só que a gente tem aí 6 bilhões de pessoas que precisam de conhecer